Então, olha só, gente, o que a gente está fazendo aqui nessas aulas é dar exemplo de grupos, né? Para justamente a gente ter onde trabalhar, né? A gente deu a definição de grupo, que em si era, assim, uma definição bastante simples, né? É bastante geral, inclusive. E o que a gente está fazendo aqui é construindo uma série de grupos, de exemplos importantes de grupos, né? Então, na última aula, nós falamos deste grupo aqui, ó, o ZN, que era o grupo das classes de restos módulo N. Então, era assim, quem era esse ZN? Esse ZN era formado pelos restos da divisão por N, certo? Então, muito bem. Então, ele era assim. E aí, aqui tinham todos os representantes, né, de 1 até N, esses são todos os representantes, certo? E aqui dava para fazer uma soma, a gente definiu uma soma aqui, que era assim, né? Como é que era somar duas classes aqui? A classe do A mais a classe do B. O que que você faz? É a classe representada por A mais B. Então, a gente viu que essa soma, essa operação estava bem definida, né? Comentamos que ela é associativa, vimos que ela tem elemento neutro, que cada classe tem um inverso, não é assim? E mais ainda, né? Essa operação aqui, claro, ela é comutativa, né? Como você pode ver facilmente, porque olha só, se você pegar aqui A mais B, isso aqui é A mais B, aí você troca lá dentro, você pode trocar aqui, porque aqui você está operando dentro de Z, né? Então, A mais B é B mais A, e aí você abre a operação de novo, né? Você abre aqui, portanto, essa operação é comutativa. Então, esse é um grupo comutativo ou, como se diz, né? Um grupo abeliano. Muito bem. Então, essa aqui é o grupo com operação de soma, tá certo? Então, o que a gente quer fazer? Então, o primeiro passo é assim. A gente vai pegar e vai abandonar essa anotação, tá? Então, vamos, vamos cometer um pequeno abuso e escrever simplesmente assim. Então, em vez de escrever essa operação aqui, é assim. Então, por exemplo, eu vou simplesmente cometer esse abuso, tá? Para não ficar a anotação carregada, eu vou usar o mesmo sinal para representar, né? O mesmo sinal de soma vai representar tanto a operação em Z, que a gente já conhece, a operação ordinária, usual, nos inteiros, quanto essa nova operação na classe de restos, tá bom? Então, o mesmo símbolo, mas é claro que não é a mesma operação, né? Não é a mesma operação. Estou representando pelo mesmo sinal, isso não causa não causa nenhum problema, é assim que geralmente é feito nos livros, tá bom? Muito bem, então, seguindo a mesma linha, eu quero definir agora, tá? Isso aqui é um grupo, certo? Agora eu quero fazer uma outra coisa, eu quero um grupo multiplicativo, tá? Eu quero agora um multiplicativo, e seguindo a mesma linha, já usando, já agora partindo já desse pequeno abuso, né? Eu quero então definir um produto aqui. Então, a forma mais natural de você definir um produto em ZN, qual seria? Seguindo a mesma ideia, o mesmo raciocínio do ZN, aqui com a adição, é você multiplicar. Pronto. Né? Seria a forma mais natural de fazer um produto aí em ZN. Muito bem, se eu quisesse agora, mas será que isso vai de fato ser um grupo, né? Esse é o ponto. Bom, se eu quero aqui um grupo com operação de multiplicação, então eu me pergunto, bom, tem várias coisas a ser perguntadas. O primeiro de tudo, essa operação está bem definida. Essa é a primeira. Depois eu tenho que verificar se ela é associativa, se ela tem elemento neutro e se cada elemento lá tem inverso. Esses são os passos, muito bem. Mas, se eu partindo aqui do que é mais fácil, né? Qual que seria, supondo-se que essa operação estivesse bem definida, qual seria a identidade aqui? Qual seria a identidade? Bom, parece muito fácil ver que a identidade deveria ser o 1, né? Porque aqui eu faria A vezes 1, que é o A, certo?
E claro, e de cara eu já vejo que essa operação é comutativa, né? Portanto, 1 barra vezes o A também é o A, certo? Então, se a operação estivesse bem definida, o 1 seria o elemento neutro dessa operação. Muito bem. Então, eu me pergunto, né? Mas quem é esse Zn, né? Eu não sei ainda. Será que esse Zn pode, quer dizer, eu estou aqui com o Zn, né? Ou seja, estou partindo do pressuposto que ele é assim, né? O mesmo conjunto, mas será que isso vai dar certo? Bom, então, se você olhar aqui, você vê o zero aqui, né? Aqui você tem o zero. Então, agora, já que o 1 seria o elemento neutro, beleza, um elemento neutro. Agora, será que, então, o zero tem inverso? Essa é a pergunta, né? Será que o zero tem inverso? Vejamos. Para o zero ter inverso, teria que existir algum dado, teria que existir, quem seria o inverso de zero barra? Alguma coisa, sei lá, um B, tal que isso aqui dê 1, não é isso? Porque 1 barra é o elemento neutro da nossa operação, não é? Então, se esse B aqui, B barra, que é o inverso do zero barra, isso teria que ser verdade para algum B, né? Mas isso aqui implicaria o quê? Quem que é zero barra vezes B barra? Isso aqui é zero barra, não é? Opa, isso não é possível, né? Zero barra teria que ser igual a 1 barra. Então, esse zero aqui não teria inverso, né? Sim? Então, o que a gente tem que fazer, então? Bom, tudo bem. Então, eu vou excluí-lo, certo? Eu vou excluí-lo. Eu vou excluí-lo daqui. E vou trabalhar aqui com um menor. Vou chamar de Zn asterisco. Eu vou começar do 1. Quer dizer, o que a gente já fazia lá em Q, né? O que você faz para o que a gente fez lá em Q para ele ser um grupo? A gente tirou o zero. O zero não tem inverso, né? Então aqui já aconteceu a mesma coisa. Então você vai tirar aqui o zero. Mas então, será que agora isso aqui vira um grupo? Bom, vamos olhar agora para esse N. Quem pode ser esse N? Será que assim funciona? Bom, observe o seguinte, ó. Quando o número não é... Suponha que esse N não seja um primo. Se esse N não for um primo, se ele não for um primo, você vai poder sempre fatorar ele assim, não vai? Ó, como A vezes B, certo? Essa é a definição de primo, né? Onde esse A e esse B aqui, assim, então, se esse N aqui for um número não for primo, sei lá, fosse um 15, né? Seria 3 vezes 5. Então, você poderia fatorar como AB, certo? Onde esse A e esse B estariam aqui, né? Muito bem. Agora, o que acontece se você passar a barra aqui? O que acontece se você passar a barra aqui? Quem é o N barra? O N barra é o zero barra, não é? Aqui então estaria dizendo que o A barra vezes o B barra é o zero barra, né? Mas então a operação não seria fechada, né? Porque se eu pegar aqui um A barra vezes um B barra está dando zero barra, eu já tirei o zero barra daqui, certo? Então eu tenho esse problema, tá? Que da forma como está aqui, essa operação aqui não seria fechada se esse n aqui não fosse um primo, tá? Então, para que essa operação fosse fechada, eu deveria ter n igual a um número primo. Muito bem, então essas aqui são só algumas
considerações iniciais aqui, tá? Mas, de cara, você vê que a operação... Então, vamos lá. Agora, vamos olhar para essa operação de maneira geral, tá? Por exemplo, ó, a gente sabe que o elemento neutro tem que ser o 1. E a gente sabe que se a operação estiver bem definida, também não é nenhuma dificuldade mostrar que ela é associativa, tá? Então, a associatividade, ok, né? O elemento neutro também está ok, certo? Então, isso aqui também um barra. A barra vezes um barra, a barra vezes um barra, a barra vezes um barra é a barra, então a identidade também ok. A questão é saber se a operação está bem definida, certo? E saber se cada elemento aí tem um inverso, tá bom? Muito bem. Pensando na questão da invertibilidade, vamos olhar primeiro essa questão da invertibilidade, tá? Então, para ter, o que é a invertibilidade? Então, dado uma barra, tem que existir um B barra, tal que A barra vezes B barra é um barra, certo? Por enquanto, esse N aqui, vamos deixar ele... na verdade, tem duas formas de... Você pode pensar, por enquanto, que ele é primo, tá? Mas a gente vai fazer isso de uma maneira um pouquinho mais geral, tá? Então, o jeito que a gente vai fazer, isso aqui vai funcionar mesmo quando o N não for primo. Mas a gente vai, a partir daqui mesmo, conseguir uma restrição aí para esses elementos, tá bom? Então, pensa assim, então. Eu estou querendo procurar por inversos. Então, dado A barra, ele é inversível se existir um B barra, tal que A barra vezes B barra é 1 barra, certo? Muito bem. Agora, isso aqui significa o quê? Significa que, se você multiplicar aqui, isso aqui é assim, e por definição, isso quer dizer que A vezes B é congruente a 1 módulo N, certo? E mais ainda, ó, isso aqui significa o que por definição? Significa que A, B menos 1 é um NQ, certo? Para algum Q lá em Z. Então, isso significa que AB menos NQ é igual a 1. E isso aqui, agora a gente vai lembrar lá do curso de vocês de teoria dos números, significa que o MDC de A e N é 1. De maneira geral, então isso aqui é aquele então, um teorema, vamos abrir um parênteses aqui. Então é assim, ó, essa equação em geral, ó, AX mais BY igual a 1, tem solução em Z, se somente se o MDC de AB é igual a 1. Tem um caso um pouquinho mais geral, onde você troca isso aqui por C, né? E fala que ela tem solução se somente se o MDC de A e B divide C, mas eu só preciso desse caso do caso mais particular, que é a caracterização dos números que são primos entre si, tá? Então, veja, olha,
toda vez que o MDC entre A e B for 1, isso quer dizer que você vai conseguir achar números inteiros tal, x e y, tal que essa equação é satisfeita. E a recíproca também vale, tá? Se essa equação aqui é satisfeita por algum inteiro x, x e y, então automaticamente o MDC entre A e B é 1. E é isso que eu estou usando aqui, tá? Nessa passagem, na ida e volta dessas duas últimas linhas, eu estou usando essa caracterização, tá? Ou seja, o MDC de AN entre A e N é 1, se somente C existirem números B e Q, tal que essa igualdade é satisfeita. Tá? A questão de ser menos aqui não tem importância, tá? Você pode colocar um menos aqui e deslocar o sinal lá para o Y, não tem problema. Pois bem, então, o que isso está dizendo, então? Tá dizendo, se você olhar para a primeira e para a última linha, se você olhar para cá e para cá, o que está acontecendo, então? Espera aí. Está acontecendo, então, que a caracterização foi feita, né? Olha só. Então, olha só. Vamos reescrever de novo aqui. A barra vezes B barra é 1 barra. Se somente se o MDC entre A e N é 1. Isso quer dizer o seguinte, ó. Quer dizer que se eu pegar aqui o ZN, ainda do jeito que foi feito, ó. 1 barra, 2 barra, N menos 1 barra, desse jeito aqui. Certo? O N não precisa ser primo, tá? Se os elementos que eu pegar aqui pro... Vou colocar aqui um asterisco para distinguir do ZN. Então, olha só. Então, veja. Esses elementos, se eu pegar elementos aqui em Zn asterisco, tal que ele é primo com N, então ele tem inverso. Tá? Então, por exemplo, ó, se eu pegar bem aqui, eu pego um 6 aqui, certo? E agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui um asterisco. Eu quero pegar só os números que estão entre 1 e 6 e que são primos com 6. Quais são? 1 barra, evidentemente, porque o 1 é primo com 6. O 2 é primo com 6? Não, né? Porque o 2 divide 2 e 2 divide 6. 3 é primo com 6? Também não. 4 é primo com 6? Não, porque o 2 divide 4, o 2 divide 6. 5 é primo com 6? Sim. Então, isso aqui, cada um desses elementos aqui tem inverso, tá? Por exemplo, quem é o inverso do 5? É o próprio 5, ó, porque o 5 barra vezes o 5 barra é 25 barra. Qual é o resto da divisão de 25 por 6? É 1, né? Porque 25 dividido por 6 dá 4 e deixa resto 1. Portanto, aqui é 1 barra, tá vendo? Então, o que falta então para... Então, veja, vamos definir, então, de cara, então, já temos uma ideia, que é a seguinte. Se eu definir esse conjunto aqui, ó, formado pelas classes, pelas classes aqui, tal que A, tal que o MDC entre A e N é 1, então, todos esses elementos aqui vão ter inverso, tá? Todos esses elementos aqui terão inverso. Em particular, se eu tomar o N igual a um P primo, o que vai acontecer? Aí a gente sabe que todos os números que estão entre 1 e P menos 1 são primos com P, né? Não existe a possibilidade. Se eu pegar quem são os números... Então, por exemplo, quem é... então, se eu pegar n igual a P primo,
Então, vai acontecer o seguinte, ó. Esse Zn, ele vai coincidir com... Ele vai coincidir... Vamos escrever logo a letra P aqui, ó. Vou pegar aqui. Ele vai coincidir com o Zp. Ou seja, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, até o P-1. Tá bom? Por quê? Porque todos esses números aqui, certo? Ó, todos esses números aqui, 1, 2, 3, até o P-1, tá? São todos primos com P, tá? Para todo A, ó, toda vez que o A estiver entre 1 e P-1. Tá bom? Então tá, ó, tá quase, então o que que tá quase tudo resolvido, né? A única coisa que a gente tem que verificar é se essa operação está bem definida ou não, tá? Porque, recapitulando, ó, a gente sabe que, então eu vou trabalhar aqui, ó. Então vou trabalhar aqui. Com MDC de A e N sendo 1, tudo bem? Aqui. Nesse caso aqui, inclusive é mais geral do que quando o N é primo, a gente sabe que a associatividade, ok. Elemento neutro é 1 barra, né? Ok. E o inverso? É só você... ok também, porque você já pegou os elementos invertíveis lá em Zn, né? Inverso. Ok. Agora, resta a questão de estar bem definida. Na verdade, a questão de estar bem definida, ela não depende do P ser primo, tá? Na verdade, ela vai estar... Desde que... O problema é que a gente pode mostrar que ela está bem definida, mesmo nesse caso geral aqui. Então, olha só. Mas o que é mostrar que ela está bem definida? Então, vamos pegar de novo a operação aqui, ó. A vezes B barra é igual a AB. Então, olha só, esse produto AB está bem definido, né? Aqui não tem problema nenhum aqui, porque não há problema na execução do AB, porque quando você multiplicar A pelo B, você está lá em Z, né? Então, realmente, a questão se desloca aqui para as classes, tá? Saber se esse produto não depende das classes que eu estou tomando. Eu expliquei isso direitinho na aula passada, tá? Vocês voltam lá, vocês podem dar uma olhada. Então, eu já vou partir aqui do procedimento que a gente faz para mostrar que a operação não depende das classes, que é o seguinte, ó. Então, supondo aqui que você tenha, por exemplo, aqui, A barra igual a 1 barra, a barra igual a A1 barra igual a A2 barra, B1 barra igual a B2 barra. Então, suponha que eu tenha essas duas classes iguais aqui. Então, eu quero multiplicar A1 barra por B1 barra, certo? E eu quero mostrar que isso é igual, isso é o resultado de A2 barra vezes B2 barra. Então, isso aqui é o que eu quero mostrar, tá? Se eu mostrar isso, eu vou estar mostrando que a operação não depende dos representantes particulares que eu escolho, tudo bem?
Então tá, mas partindo da hipótese que é essa aqui, né? O que significa A1 barra igual a A2 barra? Significa que A1 é congruente a 2 módulo N. O que significa dizer que o A1 barra é igual a... o B1 barra é igual a B2 barra? Significa que B1 é congruente a B2 módulo N, certo? Muito bem. Agora, você tem aqui... Bom, e como é que eu mostro isso aqui? Como é que eu mostro isso aqui? Para mostrar isso aqui, eu tenho que mostrar que A1, B1 é congruente a A2, B2, módulo N, certo? Eu tenho que mostrar isso aqui. Bom, então, eu tenho que mostrar essa igualdade aqui. Bom, o fato é que eu tenho uma propriedade de congruência, talvez você já tenha até estudado lá, mas eu faço aqui, não tem problema. É que se A1 é congruente a A2 módulo N e se B1 é congruente a B2 módulo N, então isso significa que se você multiplicar B1, se você multiplicar o A1 pelo B1, ó, isso é congruente a A2 B2 módulo N, né? E automaticamente eu chego aqui ao que eu quero, não é isso? Agora, por que que isso aqui vale? Você pode usar uma outra coisa que é mais fácil, ó. Se o A é congruente a B módulo N, então isso implica que você pode multiplicar o mesmo número dos dois lados e você preserva a congruência, ó, desde que você multiplique pelo mesmo número, certo? Isso aqui é fácil de ver porque se o N, aqui está dizendo, isso aqui é equivalente a dizer que o N divide, por definição, né, quer dizer que o N divide A menos B, certo? E se o N divide A menos B, é claro que o N divide esse A menos B multiplicado por qualquer coisa, né? Então, você poderia multiplicar esse A menos B por C e ainda assim o N dividiria o A menos B vezes C. E é daqui que você prova isso aqui, tá? Então, como é que você faz, então, usando essa propriedade aqui, para você mostrar isso aqui daqui para cá? Então, você poderia, por exemplo, começar multiplicando aqui por... Se você multiplicar aqui por B1, ó, que você pode multiplicar por B1, certo? Então, A1, B1, aí você vai ficar com A2, B1, né? Aí você faz o quê? Desse lado aqui, você multiplica por A2. E desse lado aqui, você tem que multiplicar por A2 também, né? Então, pronto, ó, A1, B1 é congruente a A2, B1, certo? Mas quem que é o A2, B1? Tá aqui desse lado, né? Aliás, quem é o A2, B1 é esse aqui, né? A2B1 está aqui, que é congruente a quem? A A2B2. Então, portanto, ó, A1B1 congruente a A2B2, certo?
Então é isso, né? Tá mostrado que a operação está bem definida, certo? Mesmo esse produto está bem definido. Então, portanto, eu concluo que, portanto, o Zn, isso aqui é um grupo. É um grupo. Em particular, se N é primo, né? Então, esse Z... Então, eu posso, às vezes, escrever também simplesmente assim, tá? Quando quiser falar que ele é um grupo, eu posso escrever simplesmente assim, até aqui, e falar também, isso aqui é um grupo. Tá? É um grupo, eu posso escrever simplesmente assim, é um grupo com a operação de multiplicação. Isso não confunde com o caso do ZP com a soma, porque quando você já não coloca o zero aqui, as pessoas já entendem que você quer trabalhar com a multiplicação, tá bom? Muito bem, mas então, você tem um caso um pouquinho mais geral, que é aquele outro, né? Mas esse aqui é, de fato, o caso mais importante, tá? O caso onde mais eu onde mais eu vi aparecer foi esse no caso do primo mesmo, tá?